Obrigações e sigilo na notificação de doenças. A notificação de doenças é um importante instrumento para o controle e prevenção de doenças transmissíveis. Estabelece-se que médicos, dirigentes de estabelecimentos de saúde, responsáveis por exames complementares, dirigentes de estabelecimentos de ensino e agentes de notificação são obrigados a notificar doenças constantes das relações de notificação compulsória. Essas obrigações visam garantir o monitoramento eficaz da saúde da população e a implementação de medidas preventivas e de controle. Os médicos, no exercício de suas funções profissionais, são responsáveis pela notificação de doenças de notificação compulsória. Por exemplo, um médico que atende um paciente com suspeita de sarampo deve notificar as autoridades de saúde para que sejam tomadas as medidas adequadas para evitar a propagação da doença. Os dirigentes de estabelecimentos de saúde também têm a responsabilidade de notificar doenças de notificação compulsória. Eles são solidariamente responsáveis juntamente com os médicos que atendem pacientes com essas doenças. Por exemplo, um hospital que identifica um caso de tuberculose entre seus pacientes deve notificar as autoridades de saúde para que sejam tomadas medidas de controle. Os dirigentes de estabelecimentos que realizam exames complementares para diagnóstico e tratamento também são obrigados a notificar doenças de notificação compulsória. Eles são responsáveis juntamente com os médicos que recebem os resultados dos exames. Por exemplo, um laboratório que identifica um resultado positivo para dengue deve notificar as autoridades de saúde para que sejam tomadas medidas de controle. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino também têm a obrigação de notificar doenças de notificação compulsória. Eles são responsáveis, especialmente quando comunicados sobre casos suspeitos ou confirmados de doenças entre seus alunos. Por exemplo, uma escola que é informada sobre um aluno com suspeita de meningite deve notificar as autoridades de saúde para que sejam tomadas medidas de prevenção. Os agentes de notificação em postos de notificação também são responsáveis pela notificação de doenças de notificação compulsória. Esses agentes têm um papel fundamental na detecção precoce de doenças e na implementação de medidas de controle. Por exemplo, um agente de saúde que identifica um caso de leishmaniose em uma comunidade deve notificar as autoridades de saúde para que sejam tomadas medidas de controle. Todos os profissionais envolvidos na notificação de doenças de notificação compulsória devem manter sigilo quanto à identificação pública do portador da doença. Isso significa que as informações pessoais dos pacientes devem ser protegidas para evitar discriminação e violação da privacidade. Em casos de grave risco à comunidade, a autoridade sanitária pode permitir a identificação do paciente fora do âmbito médico-sanitário, desde que haja o conhecimento prévio do paciente ou de seu responsável. Essa medida visa proteger a saúde pública e permitir ações eficazes de controle e prevenção de doenças. Diante da notificação de doença de notificação compulsória, a autoridade sanitária deve mobilizar os recursos do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica para esclarecer o diagnóstico, realizar investigação epidemiológica e adotar medidas de controle adequadas. Isso inclui o monitoramento de contatos do paciente, a aplicação de medidas de isolamento e quarentena, quando necessário, e a orientação sobre medidas preventivas. Pessoas físicas e jurídicas, tanto de direito público quanto de direito privado, estão sujeitas às medidas de controle determinadas pela autoridade sanitária em decorrência da notificação de doença de notificação compulsória. Isso significa que devem colaborar com as ações de controle, fornecendo informações e seguindo as orientações das autoridades de saúde. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!